Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 2 de junho, nós vamos iniciar uma nova etapa desse trabalho. A partir de hoje, nós vamos fazer correções e revisões. Vamos hoje corrigir a unidade 2 do livro de português. Lembra que nós estávamos falando de tipo de linguagem, uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal? E esse capítulo, ele começa como? Ele começa com a apresentação do Robip, que foi aquele robô que vai nos acompanhar ao longo da unidade 2. Eu vou ler para vocês a atividade inicial e vocês me acompanhem aí. Peguem lápis, borracha e vamos lá. Olá, humano! Sou o Robip, seu assistente de língua portuguesa disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 86.400 segundos diários. Estou aqui para ajudá-la a conhecer um pouco mais sobre esta língua que falamos. Porém, antes, meu sistema precisa rastrear os participantes conectados. Aguarde um momento, por favor. Vocês lembram que ele vai nos acompanhar e para isso vocês precisavam ainda na página 171 carregar o perfil de vocês. O que vocês tinham que fazer lá? Preencher nome, data de nascimento, a idade, a nacionalidade, onde vocês estudam, o ano letivo em que nós estamos. Então, vocês preencheram tudo isso, verifiquem se estão escrevendo nome com letra maiúscula, coloquem as datas tudo certinho para não ter problema. E aí o sistema vai redirecionar. Lá na página 172 vem falando assim: por que existe a linguagem? A linguagem é o sistema pelo qual as pessoas se interagem. Mas já pensou como seria se cada um criasse sua própria língua? Como seria? Ia ser diferente, não ia? Quando falamos ou ouvimos outras línguas, nós achamos diferente. Nós achamos diferente até o sotaque do nosso colega, que às vezes não morava aqui e ele carrega aquele sotaque, nós não achamos diferente. Então, com a língua, não vai ser de outra forma. Aí vocês fizeram aquele jogo que a escola mandou depois pelo WhatsApp as cartinhas, né? Que na volta aí vamos tentar jogar pelo menos uma rodada todo mundo aqui. Indo para a página 173, fala assim: existem vários tipos de linguagem. Você notou como a comunicação também ocorre com imagens, gestos, sons e palavras? Quando usamos a palavra escrita ou falada, a linguagem é verbal. Então, quando usamos a palavra escrita ou falada, essa linguagem é uma linguagem verbal. E quando usamos qualquer outro tipo de sinal, a linguagem não verbal. Até aí, tudo bem? Continuando na página 73, está assim: carregando a atividade. As histórias em quadrinhos misturam elementos das linguagens verbal e não verbal. Considerando as informações dadas por Robip, explique como elas estão presentes no gênero. Esta é uma resposta pessoal. Na volta, eu quero ouvir o que cada um de vocês trouxeram como resposta. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo para ajudar vocês aí, para quem não fez. As histórias em quadrinhos, elas usam uma linguagem o quê? Né? E quais são os textos não verbais? Procurem responder, que na volta eu quero ouvir a resposta de cada um de vocês. Vamos lá. Onde a linguagem é utilizada? Como assim? Meu sistema acaba de ser atualizado e informa que animais, robôs, computadores, smartphones, máquinas, GPS também utilizam linguagem para receber e enviar informações. Como é isso? Lá na página 174, abaixo dessa informação, vem falando assim:
criptograma é uma mensagem cifrada. Lembra que vocês fizeram atividade sobre criptogramas? Em tempos antigos, ele era utilizado para manter informações em segredo. Atualmente, é a base da linguagem informática. Tente decifrar o criptograma abaixo. Como que vocês tentaram resolver essa atividade aí? Vamos lá? Eu vou falar com vocês as respostas na horizontal, tá? A primeira palavra, qual foi? Sinais. Primeira palavra, sinais. Segunda palavra, imagens. Na terceira já está preenchida aí linguagens, né? Na quarta, códigos. E na quinta, tradutores. Até aí nós encerramos a correção da página 174. Lá na frente, vem um aviso na hora do texto, lá na página 175, assim: o Facebook desligou o robô que abandonou o inglês e criou uma linguagem própria. Não é verdade? Esse é o texto que nós vamos ler para debatermos um pouco sobre ele, tá? O aviso de redirecionamento por falar em linguagem dos robôs. Aí eu espero que todos vocês tenham lido o texto, mas quem não leu vai acompanhar com a tia a leitura desse texto, certo? É ou não é? Facebook desligou, robô que abandonou o inglês e criou linguagem própria. Não é verdade? Rede social criou uma plataforma de inteligência artificial para negociar com pessoas, mas foi modificada por criar uma forma de se expressar incompreensível. O que será que esse texto nos relata? Circula pela internet a notícia de que o Facebook desligou os robôs criados para interagir com seres humanos em negociações após descobrir os sistemas de inteligência artificial, abandonaram o inglês e adotaram uma linguagem própria. Não é verdade? Segundo explicaram os próprios pesquisadores que conduzem o projeto. O projeto foi apresentado em junho por uma equipe da FAIR, a divisão do Facebook que desenvolve uma inteligência artificial, compostas por cientistas e professores da Universidade da Georgia Tech. A plataforma descrita compreende 2 robôs que possuem a capacidade de conversar para barganhar por itens. De forma resumida, os agentes são apresentados a uma série de objetos, 2 livros, um chapéu e 3 bolas, por exemplo. Eles ganham pontos quando chegam a um acordo como os itens devem ser divididos, desde a discussão não vai além de 10 intervenções. Zeram quando abandonam a mesma negociação ou não chegam a uma resolução. Para simular uma disputa entre os humanos, os cientistas programaram cada robô para valorizar um item de forma mais intensa do que o outro. Inicialmente, as conversas eram realizadas em inglês. Só que com o andamento das rodadas de negociação, os 2 robôs perceberam que entendiam melhor usando frases que apresentar escritas em inglês. Assumiram uma lógica diferente. A revista Fast Cool exibiu um desses bate-papos. Bob: eu posso, eu, tudo o mais. Alice: bolas resultam em 0. Para mim, para mim, para mim. Para mim, para mim, para mim, para mim, para. Bob: você, eu, tudo mais. Alice: bolas tem uma bola para mim, para mim,
para mim, para mim, para mim, para mim. Bob, eu posso, todo mais. Alice, bolas, tem uma para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Bob, eu. Alice, bolas, tem 0 para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para. Os criadores da plataforma concluíram que, embora ganhassem pontos por concluir uma negociata, os robôs não eram recompensados por usar o inglês nas conversas, o que os levou a abandonar as regras gramaticais da língua, no lugar adotaram a própria forma de se expressar. O que vocês acharam? O que vocês entenderam desse texto? Eles deixaram a linguagem formal, que era o inglês, certo? E criaram a própria linguagem deles. Mas isso fez com que você entendesse o que eles estavam falando, o que eles estavam debatendo. E o que é uma inteligência artificial? Lá na página 177 tem uma troca de ideias onde vocês tinham que debater com alguém. A tia Vênus sugeriu que vocês debatessem com alguém da família de vocês. Uma inteligência artificial é um campo da ciência da computação em que máquinas realizam tarefas como a mente humana, tais como aprender e raciocinar. Uma solução de inteligência artificial é eficiente, pensar mais rápido, né? E processar mais informações do que qualquer cérebro humano. Além disso, a inteligência artificial tem o potencial de quê? De elevar as habilidades humanas a locais onde pessoas têm dificuldade em chegar, como o espaço sideral ou locais remotos na Terra, em que a experiência humana, como conhecimentos médicos, pode ser útil. Lá na troca de ideias falava assim: se você procurar saber mais a respeito da inteligência artificial, logo vai perceber que as opiniões estão bem divididas. Que tal debater esse assunto com a turma? Com a orientação da professora, troque ideias sobre as seguintes questões. Lembrem-se que eu falei assim para vocês: quinto ano, vocês vão ler as questões e debater com alguém aí em casa. Lembra? Lembra que eu falei da importância do debate, que você tem que estudar e entender o assunto para você saber falar. Falei também que vocês têm que ter um tom de voz adequado. Enquanto uma pessoa está falando, a outra tem que ouvir para poder conseguir conversar. E aí o livro nos sugeriu algumas questões para que vocês debatessem aí com alguém da família. E eu pedi também para que vocês pesquisassem sobre pichação e grafite, porque quando nós voltarmos, nós vamos debater na sala sobre esse assunto, né? A tia Vênus ia propor esse debate, que aí vem falando, eu queria que vocês falassem da diferença da pichação e do grafite, que um é uma arte, o outro não é, né? Que a pichação é um ato criminoso e o grafite não. O grafite é uma forma de expressar uma arte. E aí lá no livro de vocês vem falando, né? Eu pedi para que vocês pesquisassem sobre isso. Lá na página 178, nós vamos fazer uma leitura de um gráfico dos 20 idiomas mais falados no mundo. A leitura desse gráfico, ele vem falando assim, quais dos 20, vem mostrando os 20 e qual é o mais falado, e aí vem descendo numa sequência de gráfico. Olha só, como surge uma língua? Que boa pergunta! Meu sistema localizou milhares de respostas para ela. Porém, algumas informações em meu banco de dados já estão disponíveis. Veja só. E aí vem mostrando o gráfico com os 20 idiomas. Lá tem mandarim, espanhol, inglês, português, alemão, turco, árabe. Tem uma sequência
de idiomas. E como nasce uma língua, quinto ano? Lá na página 179, vem falando, né, que é preciso compreender primeiro o que é o idioma. Lembra que eu falei? Que é um conjunto organizado de signos linguísticos que tem características próprias do idioma, para depois vocês entenderem como nasce uma língua. E aí tem assim, o chinês, o grego, o japonês, o árabe e o latim. Vem contando aí a origem da onde veio aquela língua e vem contando uma curiosidade, né? Eu achei legal o grego, onde vem falando assim, a origem nasceu em vários dialetos na Península Balcânica no século 8 a.C. e foi a primeira língua internacional e com ela nasceram a filosofia e a cultura do Ocidente. E outros idiomas utilizaram nomes científicos como a palavra fósforo, estética, são palavras que nós usamos, mas elas são de origem grega. A atividade da página 181 e 182 são atividades de respostas pessoais. Olha só, na página 181 fala que você deve ter notado que algumas palavras ou expressões do texto são pouco utilizadas em seu cotidiano. Então, propomos um desafio a você. Com a turma, só que vocês fizerem em casa, né, com a família, localize duas delas e pesquise o seu significado. Depois, complete os espaços abaixo, correspondendo por cores, palavras e significados. Línguas neolatinas, vem falando. E aí são línguas que tiveram a sua origem do latim. O exemplo, ele tá, os dois amarelo. Então, você vai procurar outra língua e vai dar outro exemplo e vai pintar de outra cor. Então, vocês têm que ter aí duas línguas e dois exemplos. Certo? Na questão número 2, fala assim, copie abaixo a informação dada no texto que você achou mais interessante a respeito. Então, você vai voltar lá no texto, como nasce uma língua e vai buscar a informação que mais lhe chamou a atenção. 3. Pense na língua portuguesa e escreva abaixo o que se pede. A palavra que você considera mais bonita. E a palavra que vocês acham mais engraçada? A palavra que você mais escuta, qual é? A palavra que você considera que mais fala. Qual que é a palavra que vocês mais falam o tempo inteiro? Na número 4 vem falando assim, um dos fatores responsáveis pela comunicação humana é a língua, um tipo de código com o qual as pessoas comunicam e interagem. Nossa língua portuguesa nasceu do latim, uma língua bem antiga. De lá para cá, evoluiu e sofreu muitas transformações. O processo natural pelo qual todas elas passam. Mas você sabia que o português é a língua oficial de outros países e não só do Brasil? Veja algum deles no infográfico. Nós estudamos também a respeito dos infográficos. Nesses lugares que estão aí no mapa, a língua é a mesma. No entanto, há algumas variedades em relação à pronúncia, ao vocabulário, né? A construção de frases. Quer ver? Corresponda a algumas palavras da nossa língua com os nomes que elas recebem em Portugal. Vamos lá? A primeira coluna, vocês vão numerar de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não sei se já está numerado aí no livro de vocês. Abridor de garrafas. O que é abridor de garrafas? É o tira-cápsulas. Então, tira-cápsulas número 1. Café da manhã. O que é o café da manhã? Pequeno almoço. Então, número 2, pequeno almoço. 3, garoto.
Que é garoto aí, gente? Miúdo. Miúdo, número 3. 4. Ônibus. Esse aí dá pra chutar, assim, se você lesse, né? Autocarro. Autocarro, ônibus, número 4. Sanduíche, sandes. Sanduíche, sandes, número 5. E trem, número 6, foi o que sobrou aí, comboio. Então, para nós está de um jeito e eles, né, falam de outro. Na letra B tem um desafio aí para vocês fazerem, escrevendo uma frase utilizando ao menos 2 das palavras do vocabulário de Portugal. Então, vocês vão escrever a frase, só que vão usar 2 palavras dessas que vocês conheceram aí, tá? E depois, quando nós voltarmos, vocês vão ler em voz alta com sotaque de português de Portugal. Há também palavras estrangeiras que foram adaptadas ao português. Elas são usadas com frequência, até mesmo por você. Duvida? Do francês. O que nós falamos do francês muito? Abajur, buquê, etiqueta, filé, garçom, madame. Do inglês, baguete, clube, esporte, filme, shampoo. Do italiano, aquarela, pizza, espaguete, maestro, mortadela. Do árabe, alface, almôndega, açúcar. E das línguas africanas tem também muito, ó. Acarajé, batuque, chuchu, cafuné. Escolha 2 palavras e utilize-as na mesma frase. Então, até aí, tudo tranquilo. Nós vamos agora para a questão número 5. Parece que uma das meninas da foto tem muito a dizer à amiga. Observe como ela repete as palavras aí, daí e então, várias vezes em sua fala. Quando a gente começou a brincar, eu falei que estava tudo errado. E aí ela disse que era assim mesmo. E daí eu falei que não era. E aí a gente brigou, né? Então a mãe dela chegou e daí falou que a gente era amiga, né? E daí a gente ficou de bem e começou a brincar de novo. Então chegou o irmão dela e aí virou uma confusão. Claro, né? Ele queria jogar bola. Aí, o que vocês perceberam nessas marcas da fala dela? No balão lá em cima. Vocês vão pintar com lápis de cor as palavras que se repetem. Depois, lá nas linhas abaixo, o que a atividade pede para fazer? Vamos copiar, tirando todas essas marcas da oralidade. Vamos lá? Deixa eu menos já copiar aqui e vocês vão corrigir aí. Quando começamos a brincar, eu falei.
quinto ano, prestem atenção. Nós tiramos todas as marcas do aí, daí, então, deixamos só sem as marcas da oralidade, tá? A correção tá aí e nós finalizamos